Estou muito melhor, hoje não sinto dor nenhuma, né? Só nesse primeiro momento, nessas primeiras 8 semanas, a gente teve que respeitar um processo de cicatrização do osso, né? Por a gente ter feito um enxerto. Mas essa semana eu fiz um exame onde me deu um aval para avançar significantemente na recuperação. E não tenho um prazo específico para jogar, mas avançou muito a recuperação, né, e acredito que em breve eu já vou estar no campo. Paulinho aqui, sou Diego Iwata da Trivela. Primeiramente, né, que Oxóssi e Exu abram seus caminhos aqui no Palmeiras. Você é um cara que sempre falou muito da sua fé, você é um cara também que não tem... Você é um cara que assim, vive a vida, você sai à noite, você vive a vida e tem muita personalidade e nunca deixou que outras coisas afetassem, né? Eu queria falar um pouquinho dessa sua personalidade, dessa sua vontade de se impor, porque a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, a gente vive... o Palmeiras é um clube com uma torcida muito conservadora, né? E tem muita cobrança, e eu percebo que você é um cara que o futebol é uma parte muito importante da sua vida, da sua profissão, mas você faz questão de se colocar como um indivíduo, um cidadão, uma pessoa. Uhum. Como é que você desenvolveu essa sua personalidade? Isso é desde sempre, é algo que você aprendeu? Como é que você se tornou o Paulinho pessoa física também, não só a pessoa atleta? Muito obrigado. Primeiro, Laroie, né? O que Aro, muito obrigado pelas palavras. Cara, eu tive um suporte familiar, né? Onde minha família que está aqui sempre estiveram do meu lado, sempre me informaram muito bem, né? Eu tive uma educação muito boa, enfim, onde me formou como homem, como cidadão, e além de atleta, como você falou, eu sou um indivíduo, eu sou uma pessoa, acho que todos nós aqui temos opiniões, temos segmentos fora do futebol. Enfim, eu tento viver minha vida da forma mais leve possível, né, fazendo aquilo que eu amo, que é primeiramente jogando futebol, estando com a minha família e vivendo tudo aquilo que eu gosto de viver, né, da forma mais natural possível. Paulinho, boa tarde. Luiz Bradfish do Nosso Palestra. Você comentou que essa foi a terceira investida que o Palmeiras fez para tentar te contratar. Eu queria entender o que mudou em relação às anteriores e se o Super Mundial foi algo que pesou nessa sua decisão para vir para o Palmeiras. Bom, a primeira vez que o Palmeiras se interessou por mim foi na Olimpíada de 2021, né? Era para ser em 2020, foi em 2021, onde a gente fez a preparação aqui no CT do Palmeiras, antes de viajar para a Sérvia e depois Japão. E na época eu lembro que um dos jogadores do Palmeiras, que eu jogava na época, me chamou, né? E aqui no CT, e o próprio Paulo, que hoje está no América do México, trabalhava aqui na época, era treinador, se eu não me engano, do Sub-20. Ele também chegou em mim e falou que o Palmeiras estava muito interessado na minha contratação, né, que a estrutura era muito boa, que era o clube ideal para eu poder vir e tudo mais. Só que na época eu estava voltando de uma lesão muito grave, que é o LCA. Eu tinha ficado quase um ano parado na Alemanha e estava me recuperando ao máximo para poder estar disposto a jogar a Olimpíada, onde o André Jardine contou comigo. E eu falei para eles que na época eu não podia, né, sair daquela forma do Bayern, porque eu precisava jogar uma temporada firme na Alemanha, e depois a gente poderia voltar a conversar. Acabou que eu joguei, né, a temporada 21-22, né, foi muito boa para mim. E quando chegou no final da temporada de 22, já começou a chegar perto do final do meu contrato com o Bahia e assim apareceu muitos clubes interessados, tanto da Europa quanto do Brasil, mas o meu desejo maior era voltar ao Brasil, para poder recuperar todo o meu prazer, minha vontade de jogar futebol, né, minha vontade de acordar de manhã todo dia para sair para treinar, que eu já não estava tendo mais esse prazer na Alemanha. E apareceu alguns clubes e o Palmeiras foi um deles, só que o Palmeiras veio depois, apareceu primeiro o Atlético no momento, e eu já estava meio que apalavrado, né, com o diretor na época, que era o Rodrigo Caetano. Mas eu e toda a minha família, apesar de a gente ficou muito feliz na época com o interesse do Palmeiras, porque também era um clube maravilhoso para eu poder vir,
Mas foi mais questão de oportunidade mesmo, né? E acredito que aconteceu no momento certo, né? E eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Paulinho, seja bem-vindo ao Palmeiras. Rafael Oliva, da Rádio Itatiaia. Eu queria entender de você. Você ainda não pode entrar em campo, mas já está aqui no Palmeiras desde janeiro, já conheceu os novos companheiros, a estrutura, a cidade. Queria entender o que você encontrou de diferente no novo clube em relação ao que tinha no Atlético, seja de estrutura, pessoal, companheiros, ou até a cidade mesmo, que mais tem te chamado a atenção de diferente da sua passagem no Atlético. Obrigado. Bom, o Atlético é um clube que tem uma estrutura muito boa, né? Tanto de tamanho quanto de qualidade, mão de obra, enfim. É complicado a gente comparar estruturas, porque às vezes pode soar mal dizer que um clube tem mais estrutura que o outro, enfim, um clube tem mais organização que o outro, mas vai dar esse mole. Claro que temos que ser realistas, mas sempre muito respeitoso, né? E eu sou muito grato ao Atlético por tudo que me proporcionou nesses últimos 2 anos. Cara, eu cheguei aqui no Palmeiras, né? Eu vi algo completamente diferente do que eu tô acostumado, né? Até falando mesmo de Europa, né? Eu estive no Bayer Leverkusen, por mais que tivesse, né, a estrutura e tudo mais, mas não tinha a mesma organização do que eu vi aqui. E a atenção, né, dos profissionais com os jogadores é algo surreal que eu não vi em clube nenhum que eu passei, né? Eu acho que o Palmeiras hoje, né, não é o melhor clube do Brasil à toa, né? Nos últimos 11 anos é o time que mais ganhou título, né, que mais deu resultado. E acredito que muito aconteceu por causa dessa estrutura toda, dessa organização toda que tem interna. Paulinho, boa tarde. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Boa sorte nessa nova etapa da sua carreira. Você colocou agora o Palmeiras como o melhor clube do Brasil e não à toa. Você chega com uma grande expectativa por parte do torcedor palmeirense, contratação mais cara da história do clube, e chega vestindo a camisa número 7, que por quase uma década foi do Dudu, que deixou a equipe no finalzinho da temporada passada, num ambiente bastante tumultuado, mas você pega uma numeração que é histórica, justamente para o clube, para o Palmeiras como entidade. Por todo esse contexto, tem disputa também do Super Mundial. A Leila disse aqui na sua apresentação, o Palmeiras estará envolvido em todas as competições dessa temporada de 2025. Você considera, por todo esse contexto da sua chegada, a contratação mais cara da história do clube também, o maior desafio da sua carreira, por tudo isso que envolve essa sua vinda ao Palmeiras? Obrigado. Bom, acredito que o maior desafio, né, das nossas vidas, das nossas carreiras, acho que é sempre o próximo passo que a gente dá. Com certeza, hoje é um momento único, né, na minha vida, onde eu estou vindo, como eu falei, para o melhor clube do Brasil, o maior campeão do Brasil, o melhor clube dos últimos 11 anos. Mas também reconhecendo e sabendo de tudo aquilo que eu posso entregar, muito tranquilo com relação a isso, muito confiante. E também por tudo que eu encontrei aqui, um elenco muito bom, um treinador muito bom, muito vencedor. Enfim, acho que tem tudo para dar certo. Acredito que quando as coisas boas se unem, acredito que tem tudo para dar certo. E é isso, eu estou feliz, né, confiante, ansioso para estar em campo logo, para mostrar tudo aquilo que eu posso entregar ao Palmeiras. Paulinho, tudo bom? Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Claramente você se sente muito à vontade quando fala sobre essa pressão, que é muito mais externa do que dentro de você, o jogador mais caro, usando uma camisa histórica que você já usou no Leverkusen, sendo campeão também olímpico com a seleção brasileira, mas queria entender sobre objetivos futuros, o que você quer construir aqui dentro do Palmeiras para a sequência da sua carreira, com relação à seleção, quem sabe retornar para um gigante europeu, depois de passar por mais um gigante brasileiro. Queria também saber do Paulinho quando ele começou a jogar bola. Em quem você se inspirou? Quem foi aquele cara que você olhou e falou, pô, se eu seguir o que esse cara fez em campo, eu posso dar certo também? Bom, como você falou, né, você tinha falado da camisa 7. Eu joguei muitas vezes com a camisa 7, tanto na base quanto no profissional. A minha estreia como titular no profissional foi com a camisa 7. Fui para o Bahia com a camisa 7, fui campeão olímpico com a camisa 7, enfim. É uma camisa que está sempre, um número que sempre esteve muito vivo na minha vida. Na minha religião também é um número muito, muito importante, tem um significado muito importante também. E eu estou muito feliz de estar vestindo essa camisa hoje.
Agora, referente ao que me inspirou, tem uma história engraçada. Eu estava conversando com ele ali nos bastidores. O nome, para quem não sabe, o nome do meu irmão é Romário, né? E por conta disso, ele é mais velho que eu, e na época que eu nasci, a minha mãe, por raiva do meu pai, queria botar meu nome como Edmundo, né? E o Edmundo tem toda a sua história com o clube que me revelou, que foi o Vasco. Tem toda uma história com o Palmeiras. Eu já falei isso outras vezes, não é a primeira vez que eu falo isso. Mas é um cara que, de uma certa forma, no futebol brasileiro sempre me inspirou pela fome, pela vontade de sempre querer vencer, ganhar títulos. Enfim, não só ele, como outros jogadores que me inspiraram muito. Recentemente, a gente teve aí o Cristiano Ronaldo, que fez parte, querendo ou não, da minha infância, né? Esteve no auge aí por no mínimo 10 anos, 15 anos já, disputando o melhor do mundo. É um cara que também sempre me inspirou, e todos esses jogadores vestiram a camisa 7, né? Enfim, eu vim para o Palmeiras, primeiro de tudo, né, para ser feliz, buscar, né, com certeza, os títulos, os objetivos, tanto coletivos, né, se possíveis também individuais. E é isso. Acho que tudo isso é consequência do que a gente faz no dia a dia, do que a gente se impõe, da forma que a gente se impõe no jogo. E eu, com certeza, vou buscar, né, tudo isso para minha carreira. Paulinho, boa tarde, tudo bem? Você estava falando que não tem uma previsão para a sua volta exata. Eu queria saber se você acredita, por exemplo, para as fases finais do Paulistão, se você já vai estar 100% ou disponível para o professor. E eu te pergunto isso porque a gente está vivendo uma semana aqui na imprensa paulistana e talvez nacional de muita expectativa. Sua apresentação hoje, a possibilidade do Neymar chegar amanhã. Foram os dois clubes que fizeram a final do Paulistão, Palmeiras e Santos. Já jogaram nesse Paulistão, não se enfrentam mais na fase de classificação, somente seria numa fase final. Queria saber se você estaria pronto e como é que seria um embate desse de um Palmeiras de Paulinho contra um Santos de Neymar, se você já jogou alguma vez contra o Neymar, conhece, enfim. Não conheço, também nunca joguei contra. Mas sabemos que, né, que por muitos e muitos anos aí é a maior referência que a gente tem aí, técnica no nosso futebol brasileiro. Cara, como eu falei antes, eu não tenho prazo para voltar, né? Quero muito voltar o mais rápido possível, né? E se possível, se for nas finais, né, na semifinal, na final, enfim, eu vou estar pronto para ajudar o clube, né, ajudar o treinador a buscar mais um título para a história do Palmeiras. E é isso. Quero ajudar ao máximo e quero estar mais pronto possível. Paulinho. Quem sabe já para o começo do Campeonato Brasileiro, hein? Ele falou, não tem prazo, mas a boa notícia para o torcedor do Palmeiras é ouvir do Paulinho que o processo andou rápido, né? Graças a Deus, né? Cicatrização e tal, indo outro estágio, logo indo a campo. E quando ele fala indo a campo, é para treinar com bola, etc, né? Então, na expectativa é para o torcedor do Palmeiras ver o Paulinho quanto antes. Quem sabe aí no começo do Campeonato Brasileiro. Mas eu pergunto para... Birner. De novo? Birner. Convidado, né? Por favor, queremos ouvi-lo. O diferenciado... Eu sei dos meus minutos inteiros hoje. O tricampeão do troféu Rodrigo Bueno. Exato. Inclusive, se você o quiser... comentarista soberano. Tricampeão. A pressão não para, vamos lá. Fantástico. Mas foi o que falaram. Tricampeão do Nath, desculpa, antes do programa, falou favorito, quem era favorito no final de semana. Não vou expor o amiguinho, porque ele não quis falar o livro. Mas as verdades virão à tona nesse programa já. Espera. A pergunta é fácil para você, é só para fazer uma escada para você brilhar. Claramente o clássico tem um favorito. Tranquilo. A pergunta não é sobre o clássico. A pergunta é sobre Paulinho. Acabamos de ouvir a maior contratação da era Abel, não estou falando de valores. Estou pensando aqui porque eu vou ter que desprezar alguns nomes que chegaram e até jogaram muito bem, porque já conquistaram coisas pelo Palmeiras. Então, para mim, maior... Recorte, era Abel. Então, para mim, maior é sempre quem conquista mais. Porém, quando você fala de expectativa na chegada, eu acho que sim. Eu pensei, pode parecer contraditório, no Felipe Anderson. Mas tudo bem pensar na chegada do Felipe Anderson? Porque era um jogador que a Juventus queria, só que não entregou ainda o que a gente espera. E eu continuo achando que ele vai ajudar muito o clube, porque não desaprendeu a jogar bola. Não é possível que ele não consiga jogar no nível que faça a diferença várias vezes aqui durante a temporada.
para quem via o campeonato italiano, via o desempenho dele, cara, não é possível, mas acho que o Paulinho, quando a gente pensa nas necessidades do Palmeiras, só que tem algumas dúvidas sobre a parte tática, é a maior contratação. Por que dúvidas? Vou pensar até o primeiro semestre, porque tem o Estevão para jogar na direita. Sim. Né? E tem o Facundo que também joga ali. Ele falou que com o Kudê, ele passou a jogar mais como um segundo atacante, pode cair por ambos os lados. Não é exatamente um centroavante, mas é um jogador que está ali e se mexe. Tem uma ideia ali. Você viu quando ele falou do Kudê, o que aconteceu aqui nesse estúdio? Um respeito que o Pedro tem pelo Tchatcho. Eu tenho bastante respeito, apesar de achar que os últimos trabalhos dele não foram assim... Já não tem mais tanto respeito assim. Não, continuo tendo muito respeito. E merecia, inclusive, ter ganhado uma Copa Libertadores, não ganhou por causa da arbitragem, acho eu. Tá guardado ali, hein? Tá guardado, fica guardado ali, né? Nossa Senhora. Vamos pular essa parte. Vamos falar do Paulinho, né? Qual foi? Não, pelo amor de Deus. Qual foi a arbitragem? Rapidinho. Não foi pro clube brasileiro. Entendi. E eu acho que ele falou? Talvez não foi pro clube brasileiro. Talvez o Paulinho, porque o Palmeiras quer um centroavante de fato, mude o jeito do Palmeiras jogar um pouco. Porque... de novo, sem centroavante. Deus quiser, né? Sem centroavante, com o time mais móvel, de muita pressão em saída de bola, de transição muito rápida, né? Eu acho. Mas aí qual é a mudança? Porque o Palmeiras tem jogado sem centroavante. Vou dar um exemplo. O Palmeiras tem muitos jogadores jovens que fazem mais de uma função. Então o Estevão destrói com a bola muitas vezes e joga sem a bola também. Facundo vai muito bem com a bola, joga sem a bola também. Aí você pensava, vou jogar com esses dois jogadores, né? Colocar o Estevão um pouco mais por dentro. Você solta o Paulinho na frente e tem o Felipe Anderson, um cara muito tático, tá? Que não tem problema em fazer recomposição. Aí você tá pensando, cadê o Veiga? Cara, eu testaria no estadual. O estadual é pra isso, tá? Beleza. Aí eu concordo contigo. O Veiga como segundo jogador de meio de campo. Porque você tem um time que tem muita pressão e um cara que vem de trás com o passe... E quem faria o... O primeiro? É. Então, o Richard Rios para mim é mais jogador que o Aníbal. Mas o Richard Rios, ano passado, algumas coisas me incomodaram. Porque ele fazia grandes jogos, mas teve jogo que ele perdeu a bola e não acompanhou. O Veiga já fez segundo homem de meio de campo contra o Botafogo. Então, mas eu colocaria ele Botafogo mais... ou Flamengo no Rio. Ele fez isso uma vez. Mas eu colocaria foi um total desastre. Se a pressão na frente funcionar, se aí uma marcação mais individual no campo adversário e a recomposição tem que ser na marcação por zona atrás, dá para jogar. Mas se a marcação na frente armando isso, preparando para o encaixe do Paulinho. Sim, porque você faz isso preparando no Paulista para encaixar o Paulinho lá no Brasileiro. Por favor, escale o time. Eu ia te perguntar, vamos lá. Entender. Vamos teste. Não, mas a escalação... Não, mas legal. Tá legal essa conversa. Estevão, Facundo, Felipe e Paulinho. Os quatro de frente, Veiga e um volante. Repita a escalação do Verdão, vai lá. Facundo, Estevão, Felipe... Anderson, se tem que começar a jogar. Aberto. Paulinho, aberto. Pelo lado esquerdo. Isso. E os três aqui circulando. Felipe Anderson como cara de meio de campo ali, mais centralizado. E recompondo pelo lado esquerdo. E o quarteto circulando. E a volância? Veiga e um volante. Quando o Palmeiras pressiona a saída de bola e quando vem de trás, você tem um passe de trás com o Veiga com mais espaço. Um cara, a gente adora segundo volante que chega na área para finalizar ou na entrada da área. O Veiga faz isso, até em final de Libertadores o Veiga faz isso. Mas aí eu acho que se ele jogar de segundo volante, ele não vai ter essa facilidade de chegar no ataque. Se a pressão na frente não funcionar... Porque você não vai conseguir fazer 90 minutos de pressão. Tudo bem. Nenhum time consegue. Joga 60, 70, troca, sim, alterna, posiciona, escolhe o time contra o qual você vai fazer isso, contra o qual você vai fazer isso. Não dá pra fazer isso com o Flamengo, não dá pra fazer isso contra os times mais fracos. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Porque a segunda opção, Zé, só pra te tocar a bola, se o Paulinho, centroavante fixo ele não é. Se o Paulinho não tiver um parceiro pra jogar no ataque, como tinha o Atlético, que era o Hulk, que saiu um pouquinho mais pro Paulinho... Quem vai fazer isso? A segunda, que ele acabou de falar, que é a maneira como ele cresceu, como ele jogou bem, como ele fez 50 gols nas últimas 2 temporadas e como ele conseguiu fazer uma temporada boa em condições físicas assim que, se o futebol não fosse um esporte insalubre, ele nem entraria em campo. Sim. Ele não teria nem jogado. O cara jogou com fratura por estresse, com dor insuportável, tomando injeção e mesmo assim jogou bem. A minha pergunta é... Porque se tomasse uma pancada ali, poderia se tornar uma fratura muito A minha pergunta mais séria, você vai abrir ele como um ponta pela esquerda para não jogar com o Felipe? Você não vai tirar o Estevão. Eu acho que ele vai trazer o Estevão para dentro, deixar o Facundo fora e jogar com ele aberto na direita? Assim, qual é a construção, já que não é essa? Não, sim, eu acho
Eu acho assim, por exemplo, que não dá para colocar esses 4 jogadores, não dá para jogar juntos, não é isso. Mas dessa forma, porque você, conhecendo o Abel, ele não vai fazer isso. Então, só se for uma coisa extrema, como foi o segundo jogo contra o Botafogo aqui, que ele colocou só o Aníbal né, como primeiro volante. Necessidade de uma mudança drástica, assim. Por que eu acho, né? Assim, a gente está discutindo aqui. Por que eu acho? Eu acho que você não vai conseguir ter os 100% desses 4 jogadores de ataque o tempo todo se você mandá-los pressionar. Por exemplo, o Estevão, em alguns jogos, ele fez 3 piques seguidos, porque é automático. Você pega a bola, os caras do Palmeiras no ano passado pegavam a bola e procuravam o Estevão puxava contra-ataque, perdia, o Palmeiras recuperava, jogava no Estevão. No terceiro ataque, o Estevão dá, no quarto ele já não conseguia mais nem dar o ataque, nem fazer o ataque, nem dar o pique, né, com a bola nos pés, e nem fazer a recomposição. E aí você tem uma questão de sobreposições para você poder ajustar o equilíbrio. Nós não sabemos ainda o Facundo como vai entrar nessa equipe quando tiverem todos os jogadores. Eu acho que, por exemplo... Eu gosto muito do futebol dele, por isso que eu estou falando. Ele é bom gosto jogador. Muito. Ele é bom jogador. Eu acho que aí quem sobra e quem deve ficar no banco, porque o Abel está dando sinais, é o Felipe. Sim, está dando... E aí ele deve dar a liberdade para o Paulinho rodar ali na frente. Porque tem o Maurício também, né? Mas quem joga na esquerda em volta? E aí eu acho que o Maurício tem uma qualidade, acho que superior ao Felipe em relação à participação, eu acho, nesse breve período que o Felipe está devendo. Né? Criou-se uma expectativa muito grande, mas o Felipe ainda não conseguiu jogar. E eu acho que o Maurício tem essa versatilidade porque o Maurício já viu ele jogando pelo lado direito, já viu ele jogando centralizado. Então é um time sem Veiga ou com Veiga? Não, eu estou falando do ataque. Se você entendeu? Eu estou achando que eu acho que vai ser aqui Maurício, talvez. Acho que o Paulinho lá na frente. Paulinho na frente livre para poder jogar. O Estevão. O Palmeiras tem 2 meses para achar o 9. E aí depois você coloca 3 jogadores ali no meio campo. E aí depende do posicionamento. Você pode colocar um centralizado, o Veiga como um segundo aqui, fazendo essa função como um segundo jogador, e o Richard Rios. E você não precisa necessariamente colocar 2 aqui e 1 aqui. Você pode centralizar um e dividir as funções com os dois. Eu acho que pode jogar 4-4-1. Eu acho. 4-3-3, né? Eu acho 4-4-1 para 4-3-3. Eu acho que não tem algo fixo. Quantas vezes a gente já viu o Abel não ter uma peça para determinada função e deslocar jogadores e fizeram bem aquelas funções? Por isso que eu acho que o Maurício, trocando com o Paulinho... E tô citando ele pra gente ver o que a gente já viu, por exemplo, em outro momento, do Zé Rafael. Sim. Tinha uma posição, foi para outra, teve que compensar em outra porque não tinha... Independentemente de ser um cara de ataque, o Zé foi baixando, né? Foi descendo ali na formação, na comparação com a posição original dele. Eu acho que o Paulinho, nesse primeiro momento, acho que tem menos de pensar em outra coisa para ele e mais de estar próximo ao gol, não necessariamente um 9, né? Que a gente fica naquela busca, o 9, o cara de Mas Paulinho é quase isso, né? O Paulinho não vai ser o cara de área fixa esperando a bola, que é o debate que a gente teve ontem de não ter um camisa 9, não ter essa figura do 9. Ele vai estar mais próximo do gol, ele circula e aí acho que é um pouco disso. Foi você que falou de 4-1-4-1? Sim. Talvez 4-1-4-1 não necessariamente esse um cara isolado esperando Nem os outros se ser. aproximarem. E não é a característica. Enquanto o Palmeiras não tiver esse 9, eu acho que a hipótese... A gente está falando de hipótese aqui, né? Então, Paulinho nem sequer foi a campo ainda. Então, exato. A gente já está fazendo uma hipótese que era daqui 2 meses. Eu quero saber o ideal do Palmeiras é contratar um centroavante. O que vocês estão falando, é um plano B enquanto não tem um centroavante, ou vamos ver como é que tá para deixar para lá, quem sabe como é que fica aquela coisa, quem sabe dá certo e aí eu não preciso trazer o centroavante. Você pode ter que... Bom, rapaziada, esse foi o corte que a gente trouxe aí da entrevista do Paulinho, o pessoal aí do F90 falando já, tentando encaixar ele taticamente nesse time do Palmeiras, cara, que vai fazer total diferença. Coisa que eles discutiram muito aí é saber se o Palmeiras vai conseguir contratar um 9 ou não. Ou se a intenção do Palmeiras é ficar com o Paulinho centralizado, mas solto, né? Não aquele 9 característico de Costa fincado dentro da área, mas ser aquele 9 solto, como ele foi também no Atlético, só que não era nem ele, nem o Hulk ficavam centralizados lá, fincados na área. Então, a gente acredita que o plano do Abel é usar o Paulinho, sim, como um 9, mas não como aquele 9 tradicional de antigamente, tipo um Davidson na vida.
Ele vai usar ele ali, muito provavelmente, como um 9, mas com bastante mobilidade, que ele tem muita qualidade técnica para isso. Então, o Paulinho falou muita coisa aí, né? Falou que a inspiração dele, um dos caras que inspirou ele foi o Edmundo, que é um grande foi um grande jogador no Vasco, onde ele foi formado, e um grande jogador aqui no Palmeiras. Então a gente vê que o Paulinho sim tem a característica de ser um ótimo jogador aqui para o Palmeiras e vestir realmente essa camisa como um manto e representar essa torcida maravilhosa. Bom, rapaziada, eu quero saber de você, o que você achou de tudo que o Paulinho falou e dos comentaristas ali já tentando encaixar ele ali taticamente no nosso time do Palmeiras. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu canal Verdão Notícias e deixa o like, muito importante você deixar o like, rapaziada, que ajuda demais o canal e também esse vídeo vai chegar para muito mais palmeirenses. Então não esqueça, vai lá e deixe o seu like. Valeu, rapaziada, um grande abraço.